Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Elisa e eu vou apresentar o artigo intitulado Desenvolvimento embrionário e larval e perfil de ácidos graxos de epinéfilos marginatos gerado em cativeiro, ferramentas aplicáveis para o cultivo. Bom, então começando com uma introdução em relação à espécie, né? O peixe epinéfilos marginatus, que é também conhecido como a garopa verdadeira, é caracterizado pelo hermafroditismo sequencial protogênico. Ela é encontrada perto de costões rochosas de profundidades rasas até aproximadamente 200 metros. Possui uma importância tanto ecológica quanto econômica muito grande e a sua maturação sexual ocorre a partir dos 45 centímetros, 2 quilos e aproximadamente 5 anos. Bom, além disso, alguns fatores como pressão da pesca comercial, falta de planejamento no manejo, maturação tardia dos machos e o fato de realizarem agregação para se reproduzirem fizeram com que a espécie hoje seja considerada em perigo na lista nacional da IUCN. Bom, então a criação comercial da garopa verdadeira ainda está numa fase inicial de desenvolvimento, mas vários avanços, como o estabelecimento de protocolos para reprodução, inversão sexual, nutrição e preservação de esperma já foram alcançados. Mas a criação de larva ainda é o principal gargalo que restringe a produção em larga escala, seja tanto para venda comercial ou programa de restabelecimento da espécie. Durante os estágios embrionários e larvais, os processos dominantes são crescimento, diferenciação de tecido e alterações metabólicas. Assim, a compreensão desses estágios permite maior sucesso na criação de peixes durante esse período crítico da vida. A gente sabe que o período larval é o período mais importante na vida dos peixes, pois envolve as maiores alterações de processos metabólicos e morfológicos, principalmente no sistema digestivo. Então, a avaliação histológica e o tempo ontogenético do desenvolvimento do aparelho digestivo e das glândulas acessórias pode ser considerado um método preciso para avaliar a função digestiva e, portanto, o estado nutricional dos peixes. Durante a fase de alimentação endógena, as larvas obtêm toda a energia e nutrientes a partir do vitelo. Então, os lipídios do vitelo constituem a fonte primária de energia metabólica, que é obtida através da oxidação de ácidos graxos, presentes tanto nos triglicerídeos quanto nos fosfolipídios. Ambas as classes de lipídio desempenham um papel importante no desenvolvimento larval, e dessa forma vários estudos examinam a composição bioquímica de embriões e estágios larvais para entender como ocorre o uso dos substratos energéticos, já que a quantidade de lipídios, bem como a classe de lipídios que são catabolizados, variam entre as espécies. Bom, então nesse contexto, o presente estudo investigou o tempo de desenvolvimento das larvas da garopa verdadeira, com foco na morfologia durante o desenvolvimento do sistema digestivo. O perfil de ácidos graxos também foi analisado durante duas fases distintas, que é a alimentação endógena, considerada a fase 1, e exógena, considerada a fase 2, tendo então como limiar o momento da abertura da boca. Além disso, os ócitos e as larvas em estágio inicial também foram analisadas. Em relação aos materiais e métodos, as fêmeas da espécie foram capturadas no ambiente natural em São Sebastião, no estado de São Paulo. Elas foram mantidas numa densidade média de 2,3 kg por metro cúbico, sob fotoperíodo natural e com 100% de renovação diária de água e mantida a temperatura de 23 graus. Bom, como a espécie em questão é protogênica e machos raramente são capturados, foram então capturadas 10 fêmeas, além das 8 que eu falei anteriormente, as quais foram induzidas a mudar de sexo via aplicação de um inibidor de aromatase, de acordo com um protocolo já descrito na literatura. Após a inversão sexual, os machos foram injetados com uma dose única de gonadotrofina coriônica humana para estimular a espermiação, e o sêmen então foi coletado e preservado. As fêmeas foram então induzidas a ovular e os ovos foram coletados e posteriormente foi feita a fertilização artificial. Então os ovos foram transferidos para 8 tanques contendo água do mar e uma densidade de 16 ovos por litro. Foram mantidos com aeração, sem renovação de água, até a eclosão.
Os ovos foram mantidos inicialmente em água sem renovação, 1 ou 2 dias pós-fertilização. E em seguida, a renovação de água foi aumentada gradualmente até 100% até 16 dias pós-fertilização. A água do cultivo, então, foi aerada a partir do difusor de ar e as larvas eclodiram aproximadamente 31 horas pós-fertilização. Após a abertura da boca, as larvas foram inicialmente alimentadas com rotíferos. Depois disso, entre 8 e 17 dias pós-fertilização, as larvas foram alimentadas com nápoles de artêmia enriquecidos. Foram mantidas, então, a 23 graus Celsius sob um fotoperíodo natural, e os tanques foram limpos por sifonagem de resíduos todos os dias. Para a análise morfológica, os ovos e as larvas foram monitorados continuamente desde o momento da fertilização e ao longo do período da criação larval. Então, as amostras foram analisadas e fotografadas. Após a obtenção da imagem, esses animais foram classificados de acordo com o estágio embrionário de desenvolvimento, com base na observação sob microscópio óptico. Para as análises morfológicas, do desenvolvimento larval, as larvas foram coletadas uma vez ao dia até os 16 dias pós-fertilização. Então, foram anestesiadas, fixadas e transferidas para álcool 70%. Posteriormente, foram desidratadas e incorporadas em resina. Seções seriais, então, foram obtidas a partir do micrótomo e corado com metileno. Todas essas seções foram examinadas sob microscópio para descrever a ontogenia do sistema digestivo e das glândulas acessórias. Para a análise dos ácidos graxos, os ovos e as larvas foram coletados diariamente até o 7º dia pós-fertilização. Então, os lipídios totais foram extraídos tanto dos ovos quanto das larvas. Em seguida, o extrato lipídico foi separado em fosfolipídio e triglicerídeo, usando a cromatografia em camada fina. Então, os extratos de fosfolipídio e triglicerídeos foram metilados para a formação de éster metílico, e esses ésteres metílicos foram analisados por cromatografia gasosa. Então, o perfil de ácidos graxos foi determinado calculando o tempo de retenção, utilizando padrões já conhecidos na literatura. A análise de dados foi feita a partir de ANOVA de uma guia, onde o perfil dos ácidos graxos foi analisado utilizando 2 fases distintas. A fase 1, de 0 a 3 dias pós-fertilização, que é considerada a alimentação endógena, e a fase 2, de 4 a 7 dias pós-fertilização, onde houve alimentação exógena e a abertura da boca foi considerado o limiar entre as fases. Bom, entrando primeiro nos resultados de discussão em morfologia externa e ontologia do sistema digestivo, nessa figura a gente pode observar as fases do desenvolvimento durante a embriogênese da espécie. Então, na figura A, a gente pode observar o ócito ovulado, e não fertilizado, mas ainda com a gota lipídica, no tempo zero, onde a seta está indicando. Na figura B, o ovo durante a primeira clivagem, que aconteceu 45 minutos pós-fertilização, e onde a gente consegue observar 2 blastômeros. Na figura C, a gente vê o ovo durante a segunda clivagem. Na figura D, a quarta clivagem, que ocorreu 125 minutos após a fertilização, então originando 16 blastômeros. E na figura E, o ovo durante a quinta clivagem. Depois, na figura F, a gente pode observar o ovo no estágio de mórula, que ocorreu 145 minutos pós-fertilização e originou 64 blastômeros. Na figura G, a gente já pode observar o ovo no estágio de gástrula. E na figura H, as larvas em desenvolvimento a 26 horas pós-fertilização. E já é possível observar o deslocamento caudal e região cefálica. Bom, na figura da esquerda, a gente vê então as fases de desenvolvimento durante a embriogênese, e na figura A, a gente vê o processo de incubação às 31 horas após a fertilização, no momento da ruptura do coro.
Na figura B, a gente vê as larvas 2 dias após a fertilização, mostrando o consumo do saco vitelínico, que é representado aí por YS, e também mostrando a formação do sistema excretor digestivo. Na figura C, as larvas têm 36 horas pós-fertilização e apresentam intestino interior, posterior, pigmentação mais avançada. Na figura D, as larvas têm 3 dias pós-fertilização e já apresentam nadadeiras peitorais desenvolvidas, intestino anterior e os miômeros, representados aí por MI. Na figura E, as larvas já têm 10 dias pós-fertilização e já apresentam barbatanas peitorais formadas, barbatanas dorsais, pigmentação da linha lateral e o alimento no trato digestivo. Na figura F, a gente vê larvas com 17 dias pós-fertilização com nadadeira peitoral, nadadeira dorsal, trato digestivo e início da curvatura da nadadeira caudal. Na figura direita, a gente vê a histologia do trato digestivo das larvas, onde na figura A as larvas têm 4 dias pós-fertilização e é possível observar saco vitelínico, que é representado por YS, intestino anterior, que é representado por AI, posterior PI e notocórdio, N. Na figura B, as larvas já têm 5 dias, mostrando então a cavidade, bufofaríngea, esôfago, saco vitelínico, pâncreas, intestino e lume intestinal. Na figura C, a gente vê as larvas com 11 dias. Na figura D, larvas com 14 dias, que já apresentam papilas gustativas e células califormes. Na figura E, larvas com 14 dias também de pós-fertilização, mostrando as dobras do esôfago, fígado e bucofaringe. Na figura F, a gente vê larvas com 17 dias pós-fertilização, mostrando esfíncter cardíaco, esfíncter pilórico, bexiga natatória, lumen intestinal, válvula ileoretal e fígado. Na figura G, as larvas também com 17 dias, mostrando dentes da faringe, esôfago e bucofaringe. E na figura H, as larvas com 17 dias, mostrando as células califormes e o lumen intestinal. Bom, esse quadro eu achei interessante trazer porque é uma representação esquemática das principais estruturas de desenvolvimento examinadas na larva em função dos dias pós-fertilização, que é o eixo horizontal. Então, a gente, por exemplo, vê aqui a abertura da boca, que ocorreu no dia 4 pós-fertilização, que foi o que o artigo utilizou para separar as duas fases do estudo, Fase 1, alimentação endógena, fase 2, alimentação exógena. Bom, alguns pontos gerais, então, foram observados em relação à morfologia. A gente vê que essa análise morfológica, ela revelou que a garopa verdadeira tem um desenvolvimento relativamente lento em comparação com outras espécies marinhas, O artigo ele traz diversos estudos comparando esse tempo de desenvolvimento, que eu não trouxe aqui por questão de tempo da apresentação. Mas foi possível observar então que elas podem capturar, ingerir e digerir presas a partir do 5º dia pós-fertilização. Esse desenvolvimento ele pode ser considerado tão lento que o aparecimento das estruturas relacionadas à degustação e seleção de presas, como papilas gustativas, foram iniciados apenas em 14 dias pós-fertilização. A presença de dentes faríngeos para a captura de presas só apareceu 17 dias pós-fertilização, o que pode refletir no seu desenvolvimento tardio. Algumas características como forma do saco vitelínico, formas da cabeça do corpo, localização da gota de lipídio, trato digestivo, pigmentação da linha lateral estão presentes em quase todas as espécies desse mesmo gênero. Então não teve nenhuma surpresa em relação ao garoto verdadeiro. Esses dados de pigmentação, elas são ferramentas úteis para a identificação de larvas de peixes marinhos em ambiente natural. Os períodos de desenvolvimento do estômago, bem como de glândulas gástricas, que é onde eu mostrei no quadro no slide passado, indicam a transição da fase larval para a fase juvenil, e elas variam consideravelmente entre as espécies de teleócitos. Então, na garopa verdadeira, o início da compartimentalização do estômago foi observado no 5º dia pós-fertilização,
enquanto em outras espécies geralmente aparece 3 dias pós-fertilização. Já o intestino, que é uma das primeiras estruturas a se diferenciar em larvas de teleócitos e também é a parte mais longa do trato digestivo e ocupa quase toda a região abdominal. O intestino posterior e o reto foram visualizados em 4 dias pós-fertilização, mostrando que esse órgão então apresenta rápido crescimento, pois desempenha um papel crucial nos processos de digestão e absorção de nutrientes. Além disso, quando maduro, o intestino tem muitas outras funções, como ativação hormonal, produção de enzimas e estimulação de produção da bile pelo fígado e pelo pâncreas. Agora, em relação aos triglicerídeos, a composição de ácidos graxos ela foi analisada e apresentada em 2 fases distintas, como eu disse antes. A fase 1, de 0 a 3 dias pós-fertilização, alimentação endógena, e a fase 2, 4 a 7 dias pós-fertilização, representando a alimentação exógena. Nenhuma diferença significativa foi observada na composição de ácidos graxos na larvas durante a fase 1, que é o que a tabela mostra, por isso eu não destaquei nada. Na segunda fase de desenvolvimento, houve uma queda significativa no percentual de ácidos graxos saturados de 4 a 5, 6 dias pós-fertilização, com o restabelecimento dos valores iniciais apenas em 7 dias pós-fertilização. Em relação aos pufas dos triglicerídeos, na tabela 2, houve um aumento de 5 e 6 dias em comparação com 4 dias de fertilização. Bom, durante os 7 primeiros dias de desenvolvimento, ou seja, nas fases embrionárias larvais, as larvas apresentaram maior porcentagem de ácidos graxos saturados e pufas em fosfolipídios. Os ácidos graxos saturados, mesmo quando em fosfolipídios, eles podem ser utilizados em funções metabólicas, especialmente nessa fase, que tem uma alta demanda energética. Durante a fase 2, como no triglicerídeos, os ácidos graxos saturados nos fosfolipídios aumentaram entre 5 e 7 dias pós-fertilização, possivelmente devido ao maior recrutamento desses ácidos graxos para posterior mobilização e uso no metabolismo. Aqui eu trouxe algumas conclusões gerais então, do artigo. Durante o desenvolvimento larval, os pufas ômega 3, principalmente DHA, foram importantes, assim como é para a maioria das larvas de peixes marinhos. A relação DHA e EPA mostrou valores elevados em comparação com outras espécies marinhas, e esses valores podem ser utilizados como uma referência para estudos futuros sobre o desenvolvimento de dietas e protocolos de dietas para a espécie. Morfologicamente, as larvas da garopa verdadeira apresentaram um desenvolvimento lento, passando então por uma fase de transição entre alimentação endógena e exógena em torno de 4 a 7 dias pós-fertilização. Os órgãos relacionados à captura, ingestão e digestão e as glândulas foram observados a partir do dia 5 pós-fertilização, o que nos permite sugerir que animais estariam prontos para a captura, ingestão e digestão de alimentos a partir desse momento. Então, esses resultados eles podem orientar a futura pesquisa sobre ácidos graxos necessários durante essa fase de ciclo de vida para aumentar o conhecimento sobre o uso de ácidos graxos em toda a ontogenia da espécie. A partir da compreensão de como a garopa verdadeira usa os substratos metabólicos, é possível projetar então dietas e protocolos de cultivo com o objetivo então de melhorar as condições de criação de larvas dessa mesma espécie de peixe, que hoje é o grande gargalo do cultivo. Bom, então era isso, pessoal. Obrigada.